crianças, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, tá? Bom, nós vamos iniciar hoje mais um vídeo aula, né? Da explicação da atividade dessa semana, da semana do dia 22/6/2020 ao dia 26/6/2020, tá? Aqui vocês já sabem como preencher, né, o nome de vocês, o ano, qual o ano que vocês estudam? Terceiro ano. Qual que é a turma de vocês? D, tá? Letra D, tá? Então vamos lá para a leitura do texto, tá? A atividade começa com a leitura do texto que tem o título O Rato do Campo e o Rato da Cidade. O texto fala assim: Era uma vez um rato que morava na cidade, que foi visitar um primo que vivia no campo. O rato do campo era um pouco arrogante, mas gostava muito do primo e recebeu com muita satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: Não posso entender, primo. Como consegues viver com esses pobres alimentos? Naturalmente, aqui no campo é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo. Os dois puseram-se então a caminho. Já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade. Certamente que gostarás de tomar um refresco. Após esta caminhada, disse ele polidamente ao primo. Conduziu-o até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. O que é isto? Perguntou, assustado, o rato do campo. São simplesmente os cães da casa, respondeu o da cidade. Simplesmente não gosto dessa música durante o meu jantar. Neste momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a toda pressa. Adeus, primo, disse o rato do campo. Vou voltar para minha casa. Já vais tão cedo? Perguntou o da cidade. Sim, já vou e não pretendo voltar, concluiu o primeiro. Aqui está dizendo que a moral da história é: mais vale uma vida modesta, com paz e sossego, que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. Essa é uma fábula de Esopo. Interpretação de texto. Aqui nós vamos para a primeira questão, tá? Primeira questão está falando assim, ó. Qual é o título do texto? Olha, o título do texto, ele geralmente fica onde? Como a gente encontra o título do texto? Lá, né? Lá na primeira linha, quando inicia o texto, geralmente o título fica central ao texto, né? E com uma cor em destaque, tá bom? Não é assim? Aí no número 2, questão número 2, está falando assim, ó, qual é o tema do texto? Eu acredito que podemos tirar vários temas do texto, tá? Mas na minha opinião, no meu ponto de vista, o meu olhar, o que eu falaria sobre o tema do texto? Eu falaria que o texto, ele é importante nós respeitarmos as diferenças, né? Que nós temos, que o rato do campo gostava da vida no campo e o rato da cidade gostava da vida da cidade, né? E isso que é importante, a gente aprender a respeitar e a gostar das diferenças, né?
Porque essas diferenças é que faz o nosso mundo mais bonito. Nós não podemos ser iguais. Nós não podemos ser uns robozinhos que fazemos tudo igual, né? Senão seria tudo monótono, não teria graça, né? As pessoas serem uns diferentes dos outros, ter gostos diferentes uns dos outros, se portarem diferente um dos outros, é isso que vai fazer diferença nesse mundo, para esse mundo ser melhor, ser diferente, né? Ser mais engraçado. Tem pessoas que são mais engraçadas, tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais, como é que eu posso falar? Mais intelectuais, que estudam bastante. Tem pessoas que já não gostam de estudar muito, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar muito, tem pessoas que nem gostam de trabalhar tanto, né? Então é assim, o mundo tem as suas diferenças, tá? E é importante a gente respeitar. Esse é o meu ponto de vista, você pode tirar o seu agora, tá? Quem é o autor? O autor, a gente geralmente encontra ele no final do texto, ele alinhado para a direita do texto. Geralmente ele fica nesse cantinho aqui, ó, tá? Aí, às vezes vem escrito autor e o nome do autor. Quem é o autor do texto? É quem escreveu o texto, quem produziu o texto. Às vezes também pode acontecer de depois do título, embaixo, assim, tá também escrito o nome do autor, tá? Número 4, atividade número 4. Assinale qual é o gênero textual pertence o texto acima. O texto acima é uma notícia? Será que está dando notícia de alguma coisa que aconteceu, de algum fato, de algum acontecimento, sobre algum lugar, sobre alguma pessoa, né? Ou é uma fábula? A fábula, ela geralmente tem o quê? Tem falas, tem personagens, né? Tem animais, podem ser animais que falam, né? Será que é um haikai? Gente, o que é um haikai? Essa é uma tarefinha pra gente ir lá no Google e pesquisar o que é um haikai, tá? Depois eu quero saber de vocês o que vocês entenderam sobre o que é haikai. Combinado? O que é uma reportagem? Será que aquele texto lá é uma reportagem? Uma reportagem é quando um jornalista ou uma pessoa vai entrevistar a outra, né? E vai obter, vai ter informações sobre alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo, né? Isso é uma reportagem, tá? Descreva as características do rato. Como que era o rato do campo? O rato do campo, a gente pode dizer algumas coisas sobre ele. Por exemplo, que ele gosta de uma vida simples, né? Que ele gosta da vida dele no campo, que ele gosta, né, de trabalhar, né, de produzir seu próprio alimento, né? Aí vocês vão dizer com as palavras de vocês e procurar lá no texto, combinado? E o rato da cidade? Lá no texto fala que o rato da cidade, ele era o quê? Arrogante. Mas que ele também gostava do quê? A gente pode dizer que ele gostava de quê? Ele gostava do perigo, né? Da correria da vida na cidade, né? Porque ele gostava daquela coisa de procurar comida e vir um outro animal tentar perseguir ele, né? Então é isso, gente. Número 6. Os espaços urbanos e rural se relacionam trocando produtos e serviços. Faça a diferenciação dos produtos abaixo de acordo com o que está sendo pedido. Faça um X nos produtos fornecidos pelo campo à cidade. Faça uma bolinha nos produtos fornecidos pela cidade ao campo. Por exemplo, na cidade, o que se faz na cidade que vai lá para o campo, né? Na cidade, que é na zona urbana, se faz roupas, se faz tratores, se faz enxada, faz
tantas coisas, materiais de construção para construir casas lá, né? Então, esses produtos que são produzidos aqui na zona urbana é levado lá para a zona rural para eles produzirem as outras coisas que são fornecidos lá da zona rural para cá, para a zona urbana. E o que é feito lá na zona rural que vem aqui para a zona urbana? Lá geralmente se faz, é produzido, né, o nosso arroz, o nosso feijão, os nossos legumes, as nossas verduras, o nosso leite, a carne, né, que lá eles que cuidam dos animais, para que esses animais, né, venha servir a nossa mesa, né? Então é isso, aí vocês vão marcar nesses quadradinhos aqui o que vocês podem ver que é feito na zona rural e é feito na zona urbana, né? E que é fornecido para os outros lugares. Número 7, exercício número 7. O rato da cidade comprou 25 pão de queijo e comeu junto com seu primo rato do campo 12 pão de queijo. Com quantos pão de queijo ele ficou depois que o primo foi embora? Essa é uma atividade matemática, né? De operação. Nós vamos fazer uma operação, né? Como que nós vamos fazer essa operação? Vocês vão pegar, armar a continha aqui pra mim. 25, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E vão pegar o 12 e colocar embaixo do 5, que é a unidade. E pegar 1 e colocar embaixo do 2, que é embaixo da dezena, né? Colocar o sinal de igualdade embaixo. E nós vamos agora descobrir se essa conta, se essa operação, ela é de subtração ou se ela é de soma, tá? Quando ele fala assim, que ele tinha 25 pão de queijos, mas aí eles comeram esse pão de queijo. Então, não existe mais esses 12 pão de queijos. Então, você tirou o pão de queijo ou você colocou pão de queijo? Como que seria essa conta? De soma ou de subtração? De mais ou de menos? Vocês vão descobrir aí, me falar e fazer essa continha, combinado, pessoal? A próxima questão, número 8. O rato da cidade comprou 12 unidades de ovos e seu primo deu para ele mais 10 unidades de ovos. Com quantas unidades de ovos o rato da cidade ficou? Vocês, da mesma forma, vão armar essa operação, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, colocar o sinal de igualdade e vamos descobrir. Ele tinha 12 ovos e ele ganhou mais 10 ovos. No total, com quantos ovos ele ficou? Ele juntou ou ele gastou? Ele ganhou ou ele perdeu? Vocês vão descobrir isso, tá bom? E fazer essa operação também pra mim, que eu quero ver o resultado, hein? Número 9. Decomponha os números como no modelo. 189, o exemplo que está aqui. Como que nós vamos decompor esse número 189? Vamos prestar atenção quando a gente fala o número, ó. 189. Vocês percebem que a gente consegue separar os números aí quando a gente vai falar? Então, é isso que acontece, ó. 100, que é 100, e 80, né? Mais 9. Então, 100 mais 80 mais 9 equivale a 189. Esse 100, ele é uma centena, né? E esse 80 é o quê? 8 dezenas, né? Porque ele repete 8 10 vezes. E o 9? É 9 unidades. Perdão, eu falei que repete o 8 10 vezes? Não, repete o 10 8 vezes, ok? Então, é isso.
Da mesma forma, vocês vão fazer, dessa mesma forma em cima, vocês vão fazer em todos esses números aqui, tá? Combinado? Isso eu acho que vocês estão craques, né? Que nós fizemos bastante exercício sobre isso, né? Agora, atividade número 10. Cole ou desenhe no espaço abaixo um ser vivo do meio rural e um ser vivo do meio urbano e compare as suas diferentes vidas. Então, como geralmente nós não podemos concluir como se fosse só assim, né? Geralmente na cidade se vive mais o quê? Os cachorros, os gatos, né? Na minha casa tem cachorro, gato. E geralmente lá na zona rural se vive o quê? Os cavalos, as vacas, as onças, as cobras, as galinhas, né? Geralmente, tá? Porque tem algumas pessoas na cidade que também criam galinhas, que criam cavalos, né? E geralmente também, às vezes, tem lá na roça também, lá na zona rural, cachorro, né? Até mesmo para espantar os lobos, para não vir atacar os outros animais, comer as galinhas, né? Então é isso, tá? Às vezes tem os gatos para matar os ratos. Então, exercício de número 11 agora. Dê exemplos de seres não vivos presentes no ambiente em que você mora. Vamos pensar. Essa televisão aqui, ela é um ser vivo? Ela tem um coração, faz tum-dum, tum-dum, tum-dum. Não. Né? Essa televisão fala? Fala, né? Sai um som dela, né? Mas ela não é um ser vivo, né? Agora, eu sou um ser vivo que moro nessa casa? Sou um ser vivo porque eu tenho um coração, eu penso, né? Eu respiro, né? Agora tem as plantas também, que elas são seres vivos também, né? Que elas também elas respiram, né? Elas inspiram o oxigênio do ar, né? E expiram, né? Inspiram a poluição, né? Filtram, né, a poluição e jogam pra gente o ar bom, ok? Combinado? Então é isso, gente. Nossa explicação termina por aqui. Eu aguardo a fotinha das atividades de vocês, tá? Eu fico muito feliz. Eu preciso que vocês me enviem essas atividades para eu arquivar essas atividades, para eu já para eu ir corrigindo as atividades, para a gente não acumular, né? Para quando a gente voltar às aulas, se Deus quiser logo, né? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.